Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Movimentos sociais e vítimas do desastre de ruptura da barragem de Mariana temem que ele fique impune. A Justiça suspendeu o processo contra 22 pessoas, entre elas funcionários da Vale, Samarco e BHP Billiton, responsáveis pela barragem. Os réus são acusados de homicídio com dolo eventual, inundação, desabamento, lesões corporais graves e crimes ambientais em decorrência da tragédia. A defesa pede que o processo seja anulado, porque o Ministério Público teria utilizado escutas telefônicas realizadas fora do período autorizado pela Justiça. Nas escutas, os funcionários combinam quais informações passariam à polícia durante as investigações. O Ministério Público afirma que as escutas utilizadas estão dentro do prazo legal. O desastre de Mariana aconteceu em 5 de dezembro de 2015 e deixou 19 mortos e um rastro de destruição e danos ambientais. O Câmara Debate da Rádio TV Câmara vai conversar sobre o desastre com os deputados Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, e Leonardo Quintão, do PMDB de Minas Gerais. Deputados, as vítimas têm razão em ter esse receio de que tudo vai ficar na mesma e elas é que vão ficar com prejuízo e com esses graves danos, deputado Leonardo Monteiro. Bom, Vânia, eu quero te cumprimentar, quero também saudar Leonardo Quintão, que é meu xará, meu colega deputado de Minas Gerais e da nossa região, lá do leste de Minas e do Vale do Rio Doce. Na verdade, como você disse, foi um desastre de uma dimensão enorme, né? O maior desastre ambiental do Brasil, talvez um dos maiores do mundo, né? Atingiu toda a bacia do Rio Doce, de Mariana ao Espírito Santo, passando por toda Minas Gerais e o Espírito Santo. Mais de 40 cidades atingidas. Nós tivemos 19 mortos, né? Portanto, são 22 pessoas que tornaram réis, né? Que são criminalizadas, foram criminalizadas. Ou seja, há um processo criminal contra 22 pessoas, um corpo desaparecido, a preocupação da família, né? Essa pessoa não só morreu, mas como desapareceu, não se sabe, não tem notícia dessa pessoa. A lama atingiu toda a bacia do Rio Doce, né? São 32 milhões de metros cúbicos de lama. Metade ficou mais na região de cima, ali na região de Mariana até Ponte Nova. A outra metade atingiu toda a bacia do Rio Doce. Por coincidência, eu estava na região na época, me lembro, Leonardo, eu estava à margem, na beira do Rio Doce, os peixes pulando, aqueles peixes mais resistentes, né, como cascudos e tal, procurando ar e morrendo assim em seguida, porque não conseguia ar para se respirar, né? Então foi alguma coisa agonizante, foi um desastre de uma dimensão e uma dimensão social também dramática, né? Porque, por exemplo, todos os produtores ao longo do rio que coletam água no Rio Doce não podem coletar água mais para a irrigação das plantas, para o gado tomar, né? Para você ter ideia, cidades como Governador Valadares, a população não acredita, apesar do sistema de água tratar a água hoje e informar que ela está potável, a população não toma água, não acredita, né? Preocupada em ter metais pesados e isso trazer uma consequência de doenças futuras. Então, a grande maioria da população de Valadares hoje usa água mineral. Para não dizer ao longo, esse é um problema de toda a bacia. Então, assim, são problemas sociais graves, não é? Então, tem esse processo criminal que você mencionou, que o juiz está suspendendo, que é um absurdo o juiz tomar uma decisão dessa, né? Suspender um processo criminal contra as pessoas que se tornaram réis no processo. Mas, além disso, tem mais 9 processos de crimes ambientais. Então, são vários processos tramitando, não é? Uns na comarca de Ponte Nova, na Justiça Federal de Ponte Nova, e outros ao longo ali da região, como o governador Valadares. Essa semana teve uma grande manifestação da OAB, com a participação de toda a comunidade de Valadares, não é? Exigindo soluções. O que
a Samarco propõe lá hoje, através da Renova, que foi uma fundação que foi instituída, um acordozinho de R$1.000. As pessoas recebem R$1.000, Xará. O que vale R$1.000? Para uma pessoa que perdeu toda a sua capacidade produtiva de... A gente vai falar dessa questão econômica e ambiental mais detalhadamente, mas a gente queria um pouco falar a questão criminal também, né? Tem 22 mortes, né, deputado Leonardo Quintão? Faz um ano e meio da tragédia. O processo ainda está na primeira instância e pode ser anulado. Né? Existe o risco, a defesa está querendo anulação. Como é que fica essa questão, deputado Leonardo Quintão? Como é que o senhor está vendo essa questão? Eu vejo com muita tristeza. Né? A gente acompanha todo o setor mineral no Brasil. Léo, eu diria que não é um acidente, é uma catástrofe o que aconteceu. Né? Nós não sabíamos o tamanho de uma situação que poderia acontecer. Né? Então, isso atingiu quase 700 quilômetros do leito do rio, né? A comunidade toda afetada, os pescadores, a comunidade rural, a população, né? Com medo de tomar água que é captada na bacia do Rio Doce. Esse processo criminal, realmente as pessoas que geraram essa catástrofe, elas têm que pagar na justiça e têm que ir para a cadeia. E eu vejo claramente no capitalismo internacional e nacional também, a pressão que os acionistas estão dando, Léo, né, nos seus executivos para produzirem lucro para o retorno do seu capital, né, com forma de dividendos. Eu vejo isso claramente no setor mineral. Os executivos, eles mudam muito de empresa A para empresa B, com uma facilidade muito grande. Às vezes um executivo experiente fica numa empresa 6 meses, depois fica na outra 2 anos. Então esse executivo, que ele não forma carreira na empresa, ele não fica ali, ele é pressionado para única e exclusivamente cortar custos e dar lucro para a empresa. E eu estou convencido, como cidadão mineiro, defendo o setor produtivo, nacional, brasileiro, mas eu estudei muito. Certamente essa catástrofe que aconteceu na Samarco foi falta de zelo da empresa. A empresa, os acionistas pressionando os seus executivos para cortar gastos, não tiveram um zelo de acompanhamento desta barragem. Claro que ninguém queria que, certamente, fazendo isso, que uma catástrofe acontecesse. Certamente não. Mas isto que gerou este acidente, esta catástrofe lá da Samarco, que atingiu todo o leito do Rio Doce, a bacia do Rio Doce, Léo. Eu estou convencido nisso. Então, deputado Leonardo, o senhor citou a questão ambiental. Essa questão, o Rio Doce praticamente está completamente afetado. O senhor citou a fundação, os senhores, antes do programa, os senhores estavam conversando sobre o Instituto Renova, que foi criado pela Samarco para tentar recuperar o rio. Qual a atitude que foi tomada até agora? Pois é, outra coisa que precisa de ser dito aqui, eu tenho afirmado isso, o deputado Leonardo Quintão também afirmou aqui, da responsabilidade das empresas, né? Porque, no caso da Samarco, ela tinha consciência do perigo, mas assumiram o risco de mesmo continuar a operação colocando toda aquela comunidade sob uma situação de risco, como aconteceu. Até porque, Mônica, eu sou autor de um projeto de lei que é lei, né, da Política Nacional de Segurança de Barragem, que tramitou aqui nessa casa desde os anos 2003, quando aconteceu aquele acidente de uma barragem de registro bem menor, mas que rompeu lá em Cataguases. Na época eu elaborei um projeto de lei, ele se tornou lei, está vigorando. Portanto, se a Samarco, a Vale do Rio Doce, tivesse cumprido a legislação, não teria acontecido esse acidente, né? Então está mais do que caracterizado que há um crime. Além dos crimes ambientais, né? As pessoas responsáveis, como disse aqui o deputado Leonardo Quintão, né? Os gestores dessas empresas, têm que ser criminalizados, né? E a população da região do Vale do Rio Doce, de Valadares, tem razão, não é, em se manifestar, cobrar, não é? Porque, por exemplo,
Nós temos um número grande e há um levantamento de as pessoas que sobreviviam da pesca no rio. De que sobrevive hoje? As pessoas que sobreviviam de plantação ao longo da bacia do Rio Doce, coletava água para poder molhar suas plantas. A população não compra o alface porque está molhado com água que é do Rio Doce, a comida dela está contaminada. Não come o tomate que produz, né? Não toma água. E até suspeita, assim, tipo que a carne do boi produzida na região pode estar contaminada. Né? Então, há uma perda também social muito grande. Para não dizer, não é? E aí o deputado e meu colega conhece isso muito bem, ele estuda essa questão, a Vale do Rio Doce ela tem uma responsabilidade com aquela região muito grande, porque quando ela introduziu as linhas férreas ali, fazendo a ligação Vitória a Belo Horizonte, a região era toda mata. Foi a Vale que derrubou a mata da região para fazer trilho para as máquinas passar, e a madeira foi queimada na Maria Fumaça, que eram as máquinas originárias da época. Portanto, uma região hoje está toda careca, os topos de morro estão tudo careca, não é? As nascentes secas. Nós temos prefeito lá da região que tem nos procurado, que se eles não conseguirem poço artesiano, a população vai ficar sem água. Agora, durante o mês de setembro, não é? A cidade de Capitão Andrade, o ano passado, que é do lado de Governador Valadares, teve que buscar caminhão-pipa de água em Valadares para poder abastecer a população. Então, assim, há um histórico de destruição da região que culminou com esse crime ambiental, agora com esse desastre de Mariana. Não é? Que essas empresas têm que ser responsáveis. E hoje não basta, estava dizendo isso um dirigente lá da Fundação Renova, porque aparece agora a Fundação Renova, com outro nome, dizendo que não tem nada a ver com a Samarco, com a Vale do Rio Doce, com a BHP Bington. Olha, né? Que agora é uma fundação para poder trabalhar a recuperação do Rio Doce. Isso não pode ser tratado assim com essa simplicidade. Né? E nós temos que chamar essas empresas na responsabilidade. E a gente vai falar sobre responsabilização das empresas com o deputado Leonardo Quintão depois do intervalo. Até daqui a pouco. O Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos discutindo os desdobramentos do desastre de Mariana com os deputados Leonardo Quintão, do PMDB, e Leonardo Monteiro, do PT, ambos de Minas Gerais. Deputado Leonardo Quintão, o senhor foi o relator da última proposta de códigos de mineração, está na próxima comissão que vai discutir aí, vamos ver se agora se vota o relatório. Como é que o senhor vê essa questão da responsabilização das empresas e como é que o senhor acompanha o trabalho desse Instituto Renova, da recuperação aí da região atingida pelo desastre? Primeiro, nós temos o respeito por todas as entidades, mas o Instituto Renova, eu acredito que está tímido o trabalho com a população. Né? Realmente precisa de pegar e fazer acontecer. O que eu não estou vendo e o colega, o Léo, também não está vendo, Leonardo Monteiro. Então nós precisamos de cobrar, motivar e exigir a resposta do Instituto Renova. O Instituto Renova, ele não é independente da catástrofe que aconteceu, da Samarco, da Vale e da BHP. Ele é um apêndice dessa tragédia que aconteceu. Então, esse instituto foi criado para amenizar o sofrimento da população, porque a morte, ela não pode ser recomposta. Então, nós tivemos dezenas de pessoas que perderam as suas vidas, uma desapareceu, então isso não tem como repor. Então, o Instituto, as empresas, têm a obrigação de tentar recompor, né, esse impacto pessoal, psicológico, ambiental e econômico dessas milhares de pessoas que foram afetadas por esta tragédia que aconteceu. Veja bem, nós temos que continuar o acompanhamento. Eu acho que o Judiciário ele precisa de botar a mão firme nesta situação. Infelizmente, tivemos uma decisão agora de suspensão das ações. Né? O deputado Leonardo e eu iremos também acompanhar essas questões no Judiciário, que não podemos passar para a população que uma tragédia como essa foi um acidente, que para mim não foi. Acidente deste tamanho não acontece. Eu estou convencido que o capitalismo, nessa situação, pressionou os executivos a reduzir investimentos em áreas da empresa, e essa área é uma área que ninguém quer mexer, que é a área de barragem, é uma área ruim da empresa, é uma área que é visto por executivos
como uma área que apenas tem custo, né? E essa área, certamente, ela foi negligenciada, porque catástrofe como essa só acontece com negligenciamento. Ponto primeiro. Nós temos agora que cobrar. A população, ela já não aguenta mais. A população do leste mineiro, de Governador Valadares, de toda a região, a população que foi afetada. A Renova está tímida e muito tímida. E de uma maneira, às vezes, até desrespeitosa com a população da região do leste mineiro. Deputado, o senhor citou a questão ambiental, a questão do dano causado pela mineração de maneira geral em Minas Gerais. A gente vê isso não só na sua região, como toda a região de mineração de Minas Gerais. Tanto antes do desastre de Mariana, durante a discussão do Código de Mineração, se discutia no estado de Minas Gerais, o governo defendia uma flexibilização, uma aprovação mais rápida, inclusive uma aceleração das regras de licenciamento ambiental para os projetos de mineração. A mesma coisa se discutia aqui durante o Código de Mineração. Será que é esse o caminho? Será que o licenciamento ambiental ele pode ser flexibilizado diante da amplitude dos projetos de barragem e de mineração? O senhor mesmo que trabalhou numa lei de barragem sabe a amplitude da intervenção ambiental que uma barragem provoca, deputado Leonardo. Olha, eu vejo que nós precisamos de ter normas, né? Normas claras, definidas. Eu estava dizendo para você, né, em 2003, quando aconteceu o acidente de Cataguás, que foi um rompimento de uma barragem, eu fazia parte da comissão especial que foi lá, fui procurar. Não existia legislação sobre segurança de barragem, que absurdo. Não existia legislação, não existia normas técnicas e tal, mas não existia. Foi aí que nós fizemos, então, um projeto de lei e hoje tem essa legislação. Na questão da legislação ambiental, a legislação mineral também do nosso país, ela é uma legislação quase toda muito antiga, né? Nós temos aí quase que o mesmo modelo do Brasil imperial, na forma de exploração do minério no nosso país, né? Então é lógico que nós aqui na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, nós temos a responsabilidade de construirmos uma legislação moderna, adequada, que o nosso país possa explorar a riqueza que tem, que é um país muito rico. Aliás, nós de Minas Gerais temos um nome que nós nos identificamos com a nossa força do trabalho local. Somos o único estado que nós somos chamados de mineiros, não é? Diferente dos outros estados, paulista, gaúcho, não é? Mas nós temos o nome de mineiros, porque nós somos mineradores, não é? O estado nos dá esse nome, mas essa riqueza tem que ser explorada com responsabilidade social, né? Nós temos que conseguir fazer com que a exploração da riqueza do nosso estado, do nosso país, possa contribuir para melhorar a vida das pessoas, não piorar a vida das pessoas, como aconteceu com o desastre de Mariana, não é? Então, eu vejo que hoje nós estávamos conversando com o deputado Leonardo Quintão, que trabalha, inclusive, essa questão. Nós temos hoje 3 projetos tramitando, né? 3 PECs. Medidas provisórias. 3 medidas provisórias, né? Que é de nessa extrema área. importância. Extrema importância. Então, nós temos que fazer um esforço concentrado para poder aprovar uma legislação atualizada, moderna, e que possa definir normas que possam, inclusive, evitar esse tipo de desastre, como aconteceu lá em Mariana, que é uma catástrofe, e ela tem responsabilidade, né? A riqueza que se saiu daquela região. Aliás, a Vale, que antes chamava Vale do Rio Doce, né? Ela iniciou as suas atividades naquela região, se tornou essa grande empresa nacional e mundial a partir daquela região, explorando as riquezas daquela região. Aliás, Mônica, para você ter uma ideia, a nossa região do Vale do Rio Doce, ela é responsável pelo desenvolvimento do nosso país. Foi de lá que se tirou muita riqueza para poder implementar a indústria de base do país. A grande empresa, o Vânia, né? O grande projeto nacional do nosso país, ele foi alicerçado a partir das riquezas minerais do Vale do Rio Doce. Pois é, deputado Leonardo, o senhor teve nas mãos essa discussão e o seu estado vive de forma mais dramática. Minas Gerais, como lembrou o deputado Leonardo Quintão, é o estado que vive de forma mais dramática essa questão da mineração, né? É o estado que é a grande riqueza do estado e é também o estado que viveu esse grande acidente. Como é que o senhor vê essa questão?
que é a discussão de praticamente toda a atividade econômica, né? O licenciamento ambiental e a necessidade da atividade. O Brasil, Vânia, é o país que tem mais leis. Se você vê o Brasil comparado com os Estados Unidos, qualquer país da Europa, nós temos todas as leis necessárias. Só que o governo esquece que tem que dar estrutura, né, para os órgãos públicos para a execução das leis. Por exemplo, Minas Gerais, ele aprovou agora, na atual gestão do governador Fernando Pimentel, uma legislação que cria critérios, né? O licenciamento ambiental, ele não pode ser visto pela população, por todos nós, como um impeditivo, né? Vamos criar uma lei para impedir a produção, seja de qualquer coisa, de hortaliças. O licenciamento ambiental é para ser cumprido. E o licenciamento ambiental determina a legislação ambiental brasileira onde pode ser feito qualquer tipo de produção, e no caso, produção mineral, e onde não pode. Onde não pode são parques, são regiões protegidas, né? O licenciamento ambiental é para colocar normas e obrigações. Então, Minas Gerais avançou muito, criou normas, agora está ampliando, está dando estrutura para o órgão ambiental para que ele possa fiscalizar. No caso específico da Samarco, veja bem, o DNPM, que é o Departamento de Mineração, não tem estrutura nenhuma. Esta que é a minha grande briga já há quase 10 anos com o governo, para dar estrutura para o departamento poder cumprir a lei que o determina, que é fiscalizar, né, que é acompanhar. Nós temos em Minas mais de 2.000 barragens que estão abandonadas pelo município, estado e pela União. Por quê? O servidor que tem a obrigação, a determinação de cumprir, estar e fiscalizar, ele não tem nem gasolina no carro. E eu costumo dizer, quando tem um carro, não tem pneu. Quando tem um pneu, não tem um carro. Aí quando tem um carro, pneu, não tem a gasolina. Quando tem um carro, pneu, a gasolina, não tem motorista. Então é uma total, perdão da palavra, esculhambação do setor público, né? Então nós temos que organizar. Para tanto, eu lutei desde 2013 para aprovar uma legislação que dê estrutura para o governo. Infelizmente, agência, né, defendo a agência. Infelizmente, nas gestões anteriores, nunca colocaram o projeto de lei em plenário, Léo. Estava pronto desde o final de 2013. Nunca colocaram para votar. Por quê? Eu te digo aqui, lobby de quem não queria votar o projeto, infelizmente. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós fizemos um trabalho com o presidente Michel para mandar o projeto de forma de medida provisória, Léo, para que nos dê aqui um instrumento legislativo rápido para nós criarmos uma agência com estrutura que tenha condição de fiscalizar as multas, os emolumentos, as fiscalizações, vai ficar no orçamento da agência e não vai para o orçamento geral da União. Então, uma agência com capacidade de exercer o que a lei o determina. Segunda coisa, vamos modernizar a lei. O governo mandou um projeto de uma lei modificando o atual código. O que nós precisamos fazer agora é ajudar o governo a aprimorar. Eu fiz uma emenda com todo o trabalho legislativo que nós fizemos aqui. Nós, a comissão, foi em 22 estados. Ouvimos desde o Ribeirinho, desde o Garimpeiro ali, que está na fronteira ali na Amazônia, no estado de Roraima, no estado do Pará, nós tivemos 5 vezes no estado do Pará. Minas Gerais, ouvimos todo o setor produtivo. Então, o Legislativo hoje tem maturidade para contribuir com a medida provisória. E também, Vânia, a compensação. Mineração, Léo, ela tem impacto ambiental, sim. Nós temos que encarar isso. E a compensação são os royalties. Esses royalties têm, sim, que pagar essa compensação do trabalho, né, que é feito para recompor o meio ambiente da melhor forma adequada. E também nós temos que avançar. Há uma grande reclamação, Vânia. Os municípios impactados pela mineração, né, não recebem nada, só os municípios mineradores. E nós trabalhamos aqui na Câmara e colocamos 10%, né, dos royalties da mineração para também os municípios que são impactados pela mineração. Então cabe agora, Léo, a você, a eu, como legisladores, ajudar
o governo que mandou a mensagem, teve a coragem de mandar uma medida provisória para que nós possamos fazer uma legislação moderna, para que possamos colocar na lei uma compensação, a CEFEM. A CEFEM é compensação, é um royalty que é pago para compensar pelo impacto ambiental, social e econômico, que seja compatível com a necessidade dos municípios, do Estado e da União. E, para finalizar, criar essa agência que não seja um órgão de carochinha, que as pessoas ficam lá sentadas, né, e, felizmente, recebem os seus salários, mas praticamente não tem condição de produzir nada. Então, é prejuízo de duas vezes. Nós temos servidores públicos que estão recebendo os seus salários e o governo, que paga os salários, né, através dos nossos impostos, não dá condição para esses servidores públicos exercerem a sua função de uma maneira adequada e com excelência. Isto é prevaricação. Muito obrigada, deputados. O Câmara Debate termina aqui. Você pode rever ou compartilhar este ou outros programas na nossa página câmara.leg.br/Câmara Debate. Você também nos encontra no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.